Sebastião Ribeiro Salgado Júnior é um grande fotógrafo brasileiro, com nacionalidade brasileira e francesa. Nasceu na vila de Conceição do Capim, viveu sua infância em Expedicionário Alício. Graduou-se em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e realizou pós-graduação na Universidade de São Paulo. No mesmo ano, casou-se com a pianista Leila de Luz Wanick, depois de emigrar em 1969 para Paris. Ele escreveu uma tese em Ciências Econômicas, enquanto sua esposa ingressou na Escola Nacional Superior de Belas Artes, de Paris, para estudar arquitetura. Em suas viagens para a África, muitas vezes encomendado conjuntamente pelo Banco Mundial, fez sua primeira sessão de fotos nos anos 70 com a Leica da sua esposa. Fotografar o inspirou tanto que logo depois ele se tornou independente em 1973 como fotojornalista e em seguida voltou para Paris. Em 1979, depois de passagens pelas agências de fotografia Sigma e Gama, entrou para a Magnum, encarregado de uma série de fotos sobre os primeiros 100 dias de governo de Ronald Reagan. Salgado documentou o atentado a tiros cometido por John Hinckley Jr. contra o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, no dia 30 de março de 1981 em Washington. A venda das fotos para jornais de todo o mundo permitiu ao brasileiro financiar seu primeiro projeto pessoal, uma viagem à África. Seu primeiro livro, Outras Américas, sobre os pobres na América Latina, foi publicado em 1986. Na sequência, publicou Sachel, Um Homem em Pânico, resultado de uma longa colaboração de 12 meses com a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, cobrindo a seca no norte da África. Entre 1986 e 1992, ele concentrou-se na documentação do trabalho manual em todo o mundo, publicada e exibida sob o nome Trabalhadores Rurais, um feito monumental que confirmou sua reputação como fotodocumentarista de primeira linha. De 1993 a 1999, ele voltou sua atenção para o fenômeno global de desalojamento em massa de pessoas que resultou em êxodos e retratos de crianças do êxodo, publicados em 2000 e aclamados internacionalmente. Trabalhando inteiramente com fotos em preto e branco, o respeito de Sebastião Salgado pelo seu objeto de trabalho e sua determinação em mostrar o significado mais amplo do que está acontecendo com essas pessoas criou um conjunto de imagens que testemunham a dignidade fundamental de toda a humanidade, ao mesmo tempo que protestam contra a violação dessa dignidade por meio da guerra, pobreza e outras injustiças. Sebastião Salgado foi internacionalmente reconhecido e recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo, como reconhecimento por seu trabalho. Fundou em 1994 a sua própria agência de notícias, As Imagens da Amazônia, que representa o fotógrafo e seu trabalho. Salgado e sua esposa Leila Wanick Salgado, autora do projeto gráfico da maioria de seus livros, fixaram residência em Paris. O casal tem 2 filhos, Juliano Salgado, nascido em 1974, e Rodrigo, nascido em 1979, portador de síndrome de Down. Juliano é cineasta e dirigiu juntamente com o também fotógrafo Will Winders o documentário O Sal da Terra, sobre o trabalho de seu pai, que foi indicado ao Oscar em 2015 de melhor documentário. Em 6 de dezembro de 2017, tomou posse da cadeira número 1 das 4 cadeiras de fotógrafos da Academia de Belas Artes da França, substituindo Lucien Clerguer, que morreu em 2014. Na cerimônia oficial de posse como imortal da Academia, recebeu o fardão e a espada, sendo o primeiro brasileiro a integrar o rol de imortais da instituição. Ao pesquisar sobre Sebastião Salgado em textos, livros, jornais, entrevistas, entre outros, não se capta a essência de seu trabalho. Somente ao admirar uma de suas fotos você entende o porquê do sucesso do fotógrafo. Ele consegue transmitir o conteúdo de páginas e mais páginas em uma única imagem. Há fotografias dele que mais parecem ter saído de um filme, mostrando o nosso mundo como se fosse em outra realidade. E eu acho que é isso o propósito dos trabalhos dele. Mostrar que no mesmo planeta existem muitas realidades diferentes, e em que em todas elas temos pessoas fortes e guerreiras, que, mesmo estando em uma situação horrível, mostram um sorriso para a câmera.